nosso culto desta noite, neste domingo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, que você possa oferecer o seu melhor culto ao Senhor nessa noite, que você possa ter o seu coração entregue, quebrantado, contrito, como eu sempre digo, porque esse coração o Senhor não despreza. Ele sonda as intenções do nosso coração, amém? Filipenses, capítulo 4. Para você que está em casa também, que você possa oferecer o seu melhor culto ao Senhor. Que nesse momento você possa abrir a sua Bíblia aí onde você está. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 em diante. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Lá no versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Glória a Deus. Coloque a sua Bíblia aí então na sua cadeira e tenha o seu momento com o Senhor agora. Coloque o seu coração na presença dEle, entregue aí a sua vida nesse momento. Agradeça pela semana que passou. Senhor, nós te louvamos nessa noite, agradecemos a Deus pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, pelo teu amor, a Deus, que tem se estendido sobre nós. Agradecemos, ó Pai, por mais uma semana que nós passamos. Agradecemos por esta que se inicia hoje. Sabemos que o Senhor é aquele que tem todo o poder. Tu conheces, ó Deus, Pai, todas as coisas. E o Senhor sabe de cada desafio que estaremos enfrentando esta semana. Então nós consagramos tudo no teu altar nesta hora, porque cremos que o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Tu és um Deus que tem o poder, Pai, de realizar milagres. Ó Deus, o Senhor não mudou, continua o mesmo. Pai, nesta noite nós queremos render graças ao Teu nome. Queremos render a Ti o nosso culto, agradável ao Teu coração. Que o Senhor receba cada vida que chegou neste lugar, cada coração entregue na Tua presença. Ó Deus, que o Senhor possa perceber cada cântico entoado, ó Pai. Ó Deus, declarando que o Senhor é santo. Que o Senhor possa receber, Deus, a vida de cada um nesse momento, aqueles que se encontram em casa. Ó Pai, que o Senhor visite os lares, que o Senhor toque em cada coração, que o Senhor toque em cada vida que aqui está, que o Senhor possa, Deus, ministrar sobre as nossas vidas, segundo o teu amor, segundo a grandeza da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Nesse momento eu quero te convidar, louvar e agradecer o nome do Senhor comigo, amém? Você possa me ajudar aí nesse período de louvor, que a igreja possa participar. Aleluia. Porque nós chegamos nesse lugar e a nossa alma tem sede de Deus. Nós chegamos aqui e que o Espírito Santo encontre um lugar e possa ministrar sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, amém? Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Aleluia. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Você possa declarar para o Senhor
Tua glória contemplar.
Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Nós vamos orar pela nossa semana, como sempre fazemos. Eu quero pedir oração pelo Teodo. E conversei com o médico, foi sexta. E palavras do médico. Clinicamente ele está estável. Mas, e obviamente que está no lucro porque pela batida que ele teve era para ele ter morrido. Só que eles estão tentando acordar ele e ele volta muito agitado. Por causa da lesão, por causa do tipo de lesão. E aí quando ele volta muito agitado, aí eles cedam de novo. Então vamos orar pela vida dele, pela família, pelo João Pedro. O Teodo também já tinha um problema de afogar, respirar. E isso está se manifestando nesse processo. Ele tem bastante dificuldade quando ele volta em respirar sozinho. Talvez tenha que fazer uma traque, eles vão ver essa semana. Então, vamos orar por ele. Obviamente que ele está vivo já, é uma bênção. E ele tem movimento das pernas, tem movimento dos braços, tem reagido, tosse, fica irritado. Nós vamos orar para que Deus dê graça, os médicos possam fazer o melhor.
que Deus possa agora continuar guardando a vida dele. Amém, queridos? Pai, nós queremos orar pela nossa semana, queremos consagrar ao Senhor a nossa vida, queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor, ó Deus, guarde a nossa semana, a nossa entrada e a nossa saída, que o Senhor possa acampar ao nosso redor os teus anjos, que o Senhor possa dar ordens e palavras a respeito da nossa vida, que o Senhor nos guarde no meio desta pandemia, que nenhuma família, Deus, seja alcançada, ó Deus, ó Pai, pelo esse vírus, que o Senhor possa cobrir a nossa vida com o teu sangue. Nós oramos ao Senhor, nós consagramos a nossa casa, a nossa família, o nosso sangue, consagramos a nossa igreja ao Senhor, pedimos a proteção, a graça, o livramento, a bondade do Senhor sobre a nossa vida, que não falte sobre nós o teu óleo, que não falte sobre nós, ó Deus, a tua palavra, o teu sangue, que o Senhor possa nos sustentar, ó Deus, com as tuas mãos. Nós oramos ao Senhor, Pai, sabendo que o Senhor é quem guarda, é quem livra, é quem protege a nossa vida. Por isso, ó Deus, nós, neste primeiro culto da semana, consagramos ao Senhor a nossa vida e pedimos que o Senhor coloque sobre nós, ó Deus, a tua boa mão e que o Senhor nos ajude, ó Deus, na nossa caminhada e na nossa jornada. E nós queremos, em nome de Jesus Cristo, queremos apresentar diante do Senhor a família do Teodo, queremos apresentar, ó Deus, a vida do João Pedro, queremos apresentar em especial a sua vida. Nós agradecemos ao Senhor pelo livramento que o Senhor concedeu, dele estar vivo apesar do acidente, mas nós continuamos dependendo do Senhor, Pai, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam apenas na medicina, mas nós fazemos menção no nome do Senhor e queremos pedir que o Senhor coloque a tua mão sobre o Teodo, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o ajude, que o Senhor o salve e, sobretudo, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, possa restaurar a sua saúde debaixo do poder do teu Espírito Santo. Nós oramos e consagramos a vida dele, Pai. Visita ele, Deus, daquela UTI. Toca, Deus, o seu espírito, na sua alma. Toca no seu corpo. Ajuda neste processo, ó Deus, ó Pai, de restauração, ó Deus, ó Pai, da sua consciência. Que o Senhor possa abençoá-lo. Abençoa o André, o Fernando, sua mãe, sua irmã, toda a família, Pai. Nós pedimos, abençoa, guarda, livra, protege, cumpre o teu propósito, o teu plano na vida do Teodo. É a oração que nós fazemos por esta casa, por esta família, por este homem, por esta igreja, pela nossa família, e pedimos que o Senhor possa nos direcionar, nos guiar, nos ajudar nesta semana que está começando. São tantas as dificuldades, os desafios, mas nós cremos na tua palavra, no teu poder, na tua bondade. Abençoa-nos, ó Pai, segundo a tua palavra, e ajuda-nos segundo a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Enquanto nós cantamos mais um hino, você pode trazer ao Senhor o teu dízimo, tua oferta. Infelizmente, eu tenho uma notícia para te dar, como igreja. A nossa receita caiu mais de 10% no mês passado. E você pode até não entender isso, mas as despesas da igreja, aluguel, água, luz e tantas outras coisas, independente de qualquer problema, elas continuam. Eu não estou pedindo para você fazer absolutamente nada mais, nada menos do que cumprir e obedecer aquilo que a palavra de Deus ensina. E a palavra do Senhor diz: trazei ao gasofilácio, ao altar da casa do Senhor, os teus dízimos e as tuas ofertas, para que haja mantimento na casa do Senhor. Seja fiel ao Senhor, irmãos. A Bíblia diz que quem é fiel ao Senhor no pouco, sobre o muito o Senhor o coloca. A Bíblia diz que há bênçãos sobremaneiras que reside sobre aqueles que obedecem à palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Então, que você possa ser fiel ao Senhor nos teus dízimos, nas tuas ofertas, para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, porque Deus tem cuidado de nós. No meio dessa pandemia, não tem faltado o que comer, nem o que beber, nem o que vestir. O Senhor é quem nos sustenta e nos guarda, e o mínimo que nós podemos fazer em gratidão ao Senhor
é devolver ao Senhor os dízimos e ofertas para que haja mantimento na casa do Senhor. E o mantimento é a palavra, é o cuidado. Eu estou indo, por exemplo, quase todos os dias, exceto quando realmente não tem como, indo ao hospital, ficado com conteúdo. Sabe por quê? Porque esta igreja e este altar me sustentam para que eu possa cuidar das pessoas. É isso que as pessoas não entendem. Talvez um dia você precise do seu pastor lá com você, para um parto, para uma cirurgia, ou para uma eventualidade, uma necessidade. E é para isso que eu tenho meu tempo integral. Sempre digo para vocês, eu não recebo o salário da igreja para pregar nem para ensinar. Eu recebo o salário da igreja para que eu tenha tempo para cuidar da igreja, seja qual for a necessidade e o cuidado que a igreja precisa. Por isso que todos os dias eu estou na igreja, e é por isso que, havendo necessidades, dentro das possibilidades que são possíveis, nós estamos sempre junto das pessoas, cuidando, ajudando, abençoando, fortalecendo. E é por isso, queridos, que nós precisamos entender os princípios que a palavra de Deus ensina, para que nós possamos viver uma vida tranquila, debaixo da certeza de que é o Senhor quem cuida da nossa vida. Amém? Amém. Pai, nós queremos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, e queremos pedir que a Tua palavra se cumpra sobre a nossa vida, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar debaixo da Tua palavra. E mesmo no meio, ó Deus, de pandemias, os Teus servos têm prosperado, crescido, investido. Alguns têm, ó Deus, vivido experiências de provisão, de investimento, de empreendedorismo. Que o Senhor continue nos ajudando, nos guardando e nos fortalecendo debaixo dos princípios da Tua palavra. Esta é a oração que nós fazemos, devolvendo ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, em nome do Senhor. Amém? Enquanto a pastora louva, você pode sair do seu lugar e trazer ao Senhor o teu dízimo. Continue com o seu coração de adorador, louva o Senhor junto comigo, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a glória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
sentar, queridos. Onde está a Heloísa? Seja bem-vinda, tá? Deus abençoe você. Seja bem-vinda, volte sempre, sempre, sempre. Se nós pudermos contribuir com a sua vida, nós estamos à disposição, viu, Heloísa? Volte sempre. E se de alguma forma nós pudermos te ajudar como igreja, conte conosco, tá bom? Glória a Deus. Hoje é dia dos pais. Infelizmente, alguns irmãos esqueceram que o melhor de todos, os pais, é o Pai do céu. E talvez envolvido nas suas festas, nas suas celebrações com a sua própria família, esqueceram de vir à casa do Pai celebrar e agradecer ao Pai das luzes, da onde vem, da onde emana todo o bem. Mas glória a Deus que você está aqui. Alguns estão pela internet, Facebook, YouTube. Mas hoje é o dia dos pais e, apesar de sabermos que isso é uma data quase que comercial, né? Mas nós não queremos entrar no mérito disso. Nós queremos aproveitar a oportunidade e queremos trazer da parte de Deus uma palavra para o nosso coração, para que possamos aprender com o Senhor. É uma grande responsabilidade homens poderem ser chamados de pai, porque este é um tratamento que vem da eternidade. Não pense você que pai, família, paternidade nasceu no tempo e nasceu com os homens. Isso é um engano. Se você ler a palavra de Deus, você vai descobrir que antes que o mundo existisse, o pai já tinha o seu filho e eles já havia uma relação de filho e pai. E o Senhor Jesus traz para nós, quando Ele vem a esta terra, de uma forma muito clara este entendimento, de que Ele e o Pai eram um. Então é necessário que a gente entenda, à luz da palavra, o que o Senhor tem para o nosso coração neste dia dos pais. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, verso 1. Uma palavra muito simples, mas uma palavra de uma extensão espiritual muito poderosa. Então, gostaria que você prestasse bastante atenção. E eu queria pedir em nome de Jesus à igreja que você não conversasse durante a mensagem. Eu tenho recebido algumas reclamações de que alguns irmãos e irmãs durante a mensagem ficam conversando. Eu quero ensinar para você, se é que eu já não te ensinei. Quando alguém está pregando a palavra de Deus, é Deus que está falando através da vida daquela pessoa. Guarde isso no teu coração. Quando alguém, homem ou mulher, abre a Bíblia para trazer uma palavra da parte de Deus, é Deus que está falando através daquela pessoa. Então, por favor, não converse, não acesse o Facebook, WhatsApp, não atenda ligações, exceto se você for alguém que presta plantão, policial, médico, ou alguma profissão que requer de fato e de direito, durante 1 hora, 45 minutos, que você possa abrir o teu ouvido e ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Ninguém, irmãos, exceto se for um caso de vida ou morte, tem prioridade sobre o momento da palavra de Deus para o seu coração. Então eu quero te pedir, por favor, porque senão você vai parar lá no meu gabinete. Eu vou te chamar lá e vou te perguntar por que você está conversando durante o culto. E se você não quer visitar meu gabinete, por favor, se eduque e respeite os teus irmãos e principalmente respeite o Senhor. Sejam poucas as tuas palavras quando você entrar dentro do templo, diz a palavra de Deus.
Amém, igreja? Gênesis capítulo 5, verso 1. Vamos ler assentados, porque a leitura é um pouco extensa. Mas eu gostaria que você prestasse atenção, porque normalmente nós não gostamos desse negócio de genealogia. É chato. Por isso que quando a gente vai ler na Bíblia, chega no livro de Números, e nasceu e viveu, e nasceu e viveu, e nasceu e viveu, você fala, meu Deus, o que Deus tem para falar no meio disso? Mas Deus sempre tem alguma coisa para falar, basta que os nossos ouvidos estejam atentos. Olha o que diz: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à sua semelhança o Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. E depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 900 anos e morreu. 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Gerade. E depois que gerou Gerade, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. E assim vai, verso 30. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Pai, nós queremos pedir que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração e nos ensinar acerca da Tua palavra. Amém, igreja? Se você prestar atenção no início do capítulo 5, você vai ver que Deus faz uma revelação acerca da genealogia. E é interessante você ver que no início Deus diz: e criou o homem segundo a sua imagem. A sua imagem. Mas aí quando você chega aqui no versículo 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Adão e Eva foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas depois do pecado, o homem começou a gerar homens segundo a sua imagem. E se você ler a Bíblia toda, você vai ver que esta é uma verdade. O homem foi criando, gerando. No começo os homens viviam 900, 800 anos, 700 anos, porque nós sabemos pela revelação da palavra que o homem não morreria. O homem não ia morrer. O processo ia ser diferente. A morte entra na história do homem por causa do pecado, doenças, enfermidades. A morte foi consequência do pecado. E aqui em Gênesis também, na história de Noé, Deus faz uma declaração que não iria contender com o homem para sempre. E aí Deus restringe a idade do homem a 120 anos. E aí só depois disso é que o homem passa a viver por volta de 120 anos. Ninguém, irmãos, com raríssimas exceções, ninguém passa de 120 anos. Há um registro aí esses dias que um homem viveu 126, mas é 1 em 1 bilhão. Pouquíssimas pessoas, a maioria de nós, a Bíblia diz que vai viver 70 anos, alguns por causa da sua robustez, podem viver um pouquinho mais, mas o melhor dia depois dos 70 anos vai ser enfado e canseira, e isso por causa do pecado, por causa daquilo que aconteceu com o homem. Então é importante nós entendermos e compreendermos a seguinte verdade:
Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, segundo a imagem e a sua semelhança moral, o seu caráter, a sua personalidade. Nós somos literalmente iguais a Deus no que tange a sermos uma pessoa, liberdade, livre-arbítrio, direção própria, vontade própria, justiça, amor. Nós temos os atributos de Deus em nós. Alguns atributos nós não temos, como onipresença, onipotência, presciência, mas a grande gama dos atributos de Deus nós temos, porque nós fomos criados segundo a imagem e a semelhança do Senhor. Somos criados segundo a semelhança de Cristo e somos criados segundo a imagem de Cristo e a semelhança de Deus. É importante nós entendermos isso. Por quê? Porque o primeiro casal foi criado segundo a imagem e segundo a semelhança de Deus. Mas depois, nós começamos a gerar filhos segundo a nossa imagem. Eu quero falar com vocês da parte de Deus sobre isso. Gerando filhos segundo a sua imagem. Aí você pode pensar, uma boa palavra essa. Espera terminar, tá? Hoje é dia dos pais, e uma das características de um pai é que ele é um genitor. Nós sabemos que um pai, ele é, segundo a revelação do hebraico, a força do lar, o esteio do lar, pilar de sustentação. E antes que você fique aí pensando num monte de coisa na sua cabeça, que há homens que não prestam e blá blá blá, tira isso aí, esquece aí. É exatamente isso que tem que ser desconstruído dentro de nós. Nós geramos filhos segundo a nossa imagem. Presta atenção. Nós precisamos entender que a questão não é o que nós pensamos ou achamos, mas é aquilo que Deus tem como plano e como propósito para a vida dos homens. Os homens erram, pecam, se metem em muitas astúcias, em muitas loucuras. Nós sabemos disso. Eu quero que você esqueça o teu pai, esqueça a tua mãe. Ah, pastor, meu pai não prestou, meu pai me abandonou. Esquece tudo isso aí. É exatamente sobre isso que a palavra de Deus vai tratar hoje conosco. Porque nós criamos filhos segundo a nossa imagem. E esse é o grande problema. É que nós criamos filhos segundo a nossa imagem. Aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. E é exatamente esse o problema. A nossa imagem. Criamos segundo a nossa imagem. Então você não precisa ficar pensando, há homens que não prestam, há homens que não fazem o seu papel. Esquece tudo isso, porque é exatamente nisso que a palavra de Deus vem hoje para curar o nosso coração. Pai, o que é um pai? O pai, ele é a força do lar, ele é o sustento, ele é o apoio, ele é aquele homem que Deus colocou na terra com um plano de ser provedor, protetor, professor, mestre, exemplo, ajudador, super-herói. Ele é tanta coisa, principalmente dependendo da idade do filho. O pai é muitas coisas. O pai é muitas coisas. Sobretudo, biblicamente falando, ele é o provedor, ele é o protetor, ele é quem ensina, é ele quem tem a responsabilidade de ensinar e de cuidar e tantas outras coisas. Presta atenção nisso, porque nós vamos criando ideias de pai segundo a nossa cultura. E nós vamos criando ideias de pai segundo os nossos pensamentos. E nós vamos criando expectativas de pai segundo aquilo que nós entendemos. O que é um pai? Nós temos um monte de ideia de como seria o pai perfeito. Nós temos um monte de pensamentos, e detalhe, às vezes nós temos ideias e pensamentos de como que Deus deveria ser como pai. Olha o risco, olha o perigo. Existem pessoas que pegam os seus problemas com os seus pais da terra e transferem para o seu pai do céu.
Tamanha é a gravidade daquilo que acontece quando nós vamos gerando os nossos filhos segundo a nossa imagem. Nós pensamos: o meu pai devia ser assim, o meu pai devia ser assado, o meu pai devia ser daquela forma, o meu pai devia ser daquele jeito, o meu pai devia pensar, falar, agir. Por quê? Porque nós vamos criando de geração em geração filhos segundo a nossa imagem, segundo os nossos pensamentos, segundo os nossos achismos. Há benefícios, as bênçãos da paternidade, meu irmão, é alguma coisa inexplicável. A coisa melhor que há é você ser pai. Você sabe o que é você gerar um ser igual a você? Fisicamente. É bom demais. Você cheirar alguém, beijar alguém, se ver em alguém, é muito bom. É uma das experiências mais extraordinárias que a gente pode ter. É você olhar para uma criança, olhar para um bebê, olhar para uma pessoa e ver você nela. Irmãos, é tão bom isso. Eu não quero nem gastar tempo falando disso, porque é uma experiência que só sabe quem vive. Gerar um filho segundo a sua imagem, olhar para ele e se ver, é muito bom. É muito gostoso. Eu não quero me ater sobre essa questão, porque essa é uma experiência única. Ter um filho, pegar um filho no colo, beijá-lo, cheirá-lo, é algo imensurável, inexplicável, porque é uma experiência ímpar que cada pessoa vai viver, tendo a possibilidade de ter alguém que tem o seu sangue. Como eu brinco lá em casa, sangue de mi sangre. Às vezes a minha esposa fala assim: por que você faz para os seus filhos algumas coisas que você não faz para mim? Aí a gente bate no braço assim, né? E lá em casa é uma brincadeira que a gente já sabe o que significa. É sangue de mi sangre. É muito bom você ter o teu sangue na veia de alguém. É muito gostoso. É inexplicável. Agora presta atenção. Tem um problema da paternidade. Os benefícios, o bônus da paternidade é simplesmente maravilhoso. Irmãos, é muito gostoso. E há uma coisa que meu pai me diz que ainda vou viver. Meu pai diz que melhor do que ser pai é ser vô. As palavras do meu pai. Ele fala: filho, ter filho é bom, mas ter neto é melhor. E eu perguntei para ele por quê. Ele falou: porque parece que o amor é dobrado. Porque é filho do teu filho, e é um negócio que você não sabe nem explicar. Ele falou assim: olha, é uma experiência muito melhor do que ser pai. Porque o pai tem a responsabilidade de educar, de cuidar, de prover, de sustentar. E o avô, se ele criou bem os seus filhos, ele só vai pegar o Todd com os netos. É brincar, é desensinar tudo que o pai ensina, é fazer tudo o contrário que o pai fala para não fazer, é fazer com o teu filho aquilo que o teu pai te ensinou. E aí você vê um ser, um homem ou uma mulher, desfazendo tudo que ele falou para você não fazer quando você é pequeno, que agora você quer fazer com o teu filho, mas o teu pai e a tua mãe não deixam. Por exemplo, bater. Rapaz, eu apanhei pra caramba, mas eu não posso bater nos meus filhos. Por quê? Porque vô e vó morrem se relar. Filho, você quer matar um vô e uma vó, dá uma chinelada no bebezinho dele, no vovôzinho, netinho. Agora presta atenção. Qual é o problema da paternidade? O problema da paternidade é que nós vamos gerando os nossos filhos segundo a nossa imagem. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que Deus quer dizer com isso é o seguinte: nós vamos transferindo para os nossos filhos os nossos traumas. Nós vamos transferindo para os nossos filhos os nossos medos.
nós vamos transferindo para os nossos filhos as nossas tristezas. Nós vamos gerando segundo a nossa imagem, e nós geramos filhos segundo as nossas decepções. E nós vamos gerando filhos segundo as nossas expectativas, porque nós queremos que os nossos filhos, de alguma forma, possam suprir as nossas tristezas e mazelas e decepções. Nós vamos criando filhos segundo os nossos erros, segundo os nossos reparos das coisas que nós queremos que os nossos filhos façam, porque nós erramos. Nós criamos os nossos filhos segundo os nossos fantasmas, das coisas que nós imaginamos, pensamos ou achamos. Nós criamos os nossos filhos segundo os nossos achismos. E aí nós tentamos fazer com os nossos filhos, porque nós vamos gerando filhos segundo a nossa imagem. E aí nós vamos pegando os nossos filhos e gerando eles cheio de coisas que nós temos. Meu filho vai ser melhor do que eu. Você já ouviu essa frase? Meu filho não vai sofrer o que eu sofri. Não, meu filho não. Meu filho não vai sofrer o que eu sofri. Não, meu filho vai ser melhor do que eu. Meu filho não vai... Eu não vou cobrar do meu filho aquilo que os meus pais me cobraram. Eu não vou exigir dos meus filhos as cobranças que meus pais me cobraram. Não, meus filhos vão ter liberdade. Eles vão poder fazer as escolhas que eu nunca escolhi. Não vão cobrar de mim santidade, virgindade. Não vão cobrar de mim. Não, eu quero viver do meu jeito. Não vou cobrar dos meus filhos nada daquilo que cobraram de mim. Meu filho não vai precisar passar por humilhações. Meu filho, e quando eu falo meu filho, é minha filha e meu filho, tá? Meu filho, você não vai precisar passar por isso. Meu filho só vai estudar, só vai trabalhar. Meu filho, você vai criando os teus filhos segundo a tua imagem. E aí você pega tudo que você viveu, de bom ou de ruim, e você quer replicar nele. Às vezes de forma consciente e às vezes de forma inconsciente. E aí, homens machucados geram filhos machucados. Homens e mulheres traumatizados geram filhos e mulheres traumatizados. E homens e mulheres desajustados criam filhos e filhas desajustados. E nós vamos replicando na criação, achando às vezes que estamos fazendo bem, e vamos fazendo do jeito que a gente acha, que a gente pensa. Meu pai não foi meu amigo, então eu vou ser amigo do meu filho. Meu pai não foi meu companheiro, então eu vou ser companheiro do meu filho. E nós vamos tentando, na próxima geração, criar algo. Então eu vou ser diferente. Eu vou fazer diferente. Por quê? Porque eu vivi coisas muito ruins. Então, meu filho vai ser diferente. E aí nós vamos tirando dos nossos filhos, às vezes, aquilo que os filhos precisam viver. E nós vamos colocando nos nossos filhos coisas que não deveriam ser colocadas. E aí, por causa dos nossos sofrimentos, nós tiramos todo o sofrimento dos nossos filhos. Por causa das nossas dores, nós tiramos toda a dor dos nossos filhos. Por causa das nossas decepções, nós tiramos todas as decepções dos nossos filhos. Por causa dos nossos nãos, nós tiramos todos os nãos do nosso filho. Eu quero que o meu filho seja médico. Eu quero que o meu filho seja advogado, engenheiro. Eu quero que o meu filho seja rico, próspero, bem-sucedido. Eu quero que o meu filho seja um homem de sucesso. Nós vamos projetando nos nossos filhos os nossos sonhos. Quero que minha filha seja bailarina.
quero que minha filha seja cantora, quero que minha filha seja isso ou seja aquilo. Nós vamos pegando as nossas tristezas e angústias, todas as nossas circunstâncias, e vamos colocando sobre os nossos filhos. Por isso Gênesis diz que Deus criou Adão e Eva segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Mas depois que Adão gerou, ele gerou homens segundo a sua imagem. Irmãos, esse é o problema. A hora que Deus me deu essa palavra hoje, eu entendi muitas coisas. Porque é isso que eu faço e é isso que você faz. Nós projetamos nos nossos filhos muitas coisas. Algumas coisas são boas, outras não. Nós fazemos isso o tempo todo. Quando eu tive o Júnior, eu tinha 17 para 18 anos. E a mãe do Júnior tinha 14 para 15. Isso gerou um medo dentro de mim. E é por isso que eu não autorizo os meus filhos a namorarem antes dos 18. Porque eu não quero que os meus filhos passem pela experiência de ter um filho na adolescência. Sem estrutura nenhuma, nem emocional, nem psicológica, nem financeira, nem nada. Essa é uma experiência que eu nunca desejei para Júnior, para Gabi, para Sofia. Estou dando um exemplo bem simples. Eu fui fazer faculdade casado, então eu queria que os meus filhos fizessem faculdade antes de casar. E aí a gente pega as nossas experiências boas e ruins e nós vamos tentando aplicar nos nossos filhos. E aí a gente pega tudo de maneira consciente ou de maneira inconsciente e nós vamos colocando na nossa geração, naquilo que nós geramos. E nós vamos gerando expectativas, pressões ou nenhuma pressão. E aí nós vamos vivendo de uma forma que não é bíblica. Não é este o propósito. Não é este o plano. Quando Jesus ensina a humanidade, quando ele vem a esta terra, e quando ele fala para os homens, ele sempre está falando dos homens serem filhos do Pai. A missão de Cristo é fazer com que nós retornemos à origem. A origem antes do pecado. Deus quer, e Cristo fez isso de uma forma excelente, levar a humanidade de volta à presença e à semelhança e à imagem do Pai. Sabe qual que é o meu erro como pai e o seu? É que nós queremos gerar filhos segundo a nossa imagem. E isso é o motivo porque as gerações estão se perdendo e se metendo em muitas loucuras, porque o nosso erro é gerar filhos segundo aquilo que a gente acha. Mas a Bíblia não está falando isso. Nós não estamos gerando filhos segundo a imagem de Deus. Nós não estamos gerando filhos segundo a semelhança do Pai. Nós temos que entender que quando Jesus diz que aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus, as pessoas não entendem que a missão e a obra de Jesus é restaurar o caráter de Cristo. A obra de Jesus é restaurar o caráter de Cristo em nós. A missão de Jesus é arrancar a imagem de Adão pecador e restaurar a imagem do segundo Adão, que é Jesus. De sermos como Jesus. Por isso que nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos. De sermos como Jesus, irmãos. E nós criamos os nossos filhos como nós achamos, baseado nas nossas experiências. Eu não faço isso, eu faço isso. Não, mas eu não faço isso, não, eu faço isso.
Não, sabe o que é? Meu filho, minha filha. E nós vamos criando imagens, algumas físicas e reais das nossas experiências, e algumas imagens, expectativas daquilo que nós queríamos que os nossos pais fossem. Meu pai tinha que ser assim. Então é isso que eu quero ser para o meu filho. É necessário que a gente entenda isso nessa noite. Qual é o objetivo de Deus com a paternidade? O que Deus espera de homens? Que eles sejam chamados de pai. O que Deus espera de homens? Quando nós temos o mesmo tratamento de Deus em relação à nossa família. Da onde vem o tratamento pai? Da eternidade. Da onde vem a ideia de família? Da eternidade. Da onde vem a ideia de relacionamento entre pai e filho? Da eternidade. Basta você gastar alguns dias, algumas horas por dia, alguns minutos, e se você ler os evangelhos, você vai descobrir que tudo estava incluído no relacionamento entre Jesus e o Pai. Pai, 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 Pai. Tudo para Jesus era o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai, eu faço a vontade do meu Pai, eu não faço a minha vontade. Todas as orações e todos os ensinamentos de Jesus passam pela revelação de que Ele amava o Pai e o Pai o amava, que Ele estava no Pai e o Pai estava nele, e eles amavam mutuamente, e essa é a ideia que Deus quer. Nós precisamos gerar filhos segundo a imagem de Jesus, não é segundo a nossa imagem. Esse é um erro que a humanidade está cometendo nos séculos. Preocupamos, o que o meu filho vai ser? Onde que a minha filha vai estudar? Como que vai ser a vida do meu filho? Como que vai ser a vida da minha filha? Como é que ele vai ser? Próspero, rico, bonito, tal. Nós nos preocupamos com as coisas que são secundárias e deixamos as coisas primárias em segundo plano. Damos casa, carro, moto, dinheiro, estudo, roupa, celulares, damos notebook, computador e tudo que os nossos filhos querem. E deixamos de lado o essencial. Aí nós reproduzimos em nossas gerações não aquilo que Deus quer. Nós reproduzimos nas nossas gerações aquilo que nós queremos. Nós não reproduzimos a semelhança de Cristo em Deus. Nós reproduzimos a nossa própria expectativa. Nosso erro é criar filhos segundo a nossa imagem. Vou te dar a base bíblica. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Vou te dar a base bíblica porque aquilo que eu penso não te interessa. O que te interessa é aquilo que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 8. Versículo 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A igreja está comigo? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Pai. É isso? O Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então presta atenção. Você foi predestinado.
você foi gerado, você foi criado para ser igual a Jesus. Todos os homens foram criados, predestinados para ser idêntico a Jesus. Você foi gerado por Deus para ser como Cristo. Amém, igreja? Deus criou o homem segundo a imagem de Jesus. Quando Deus criou Adão, formou o corpo dele do pó da terra, ele tinha um modelo na sua frente. O modelo dele era Jesus. E nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Jesus. O relacionamento entre o pai e o filho era tão extraordinário que Deus quis criar homens e mulheres para ser igual a Jesus. Igual. Você foi criado para ser imagem e semelhança do Filho amado, Jesus. Amém? 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como que pelo Senhor, o Espírito. Nós somos transformados de fé em fé e de glória em glória, segundo a própria imagem do Senhor. Há 27 anos atrás, eu aceitei Jesus. Deus me salvou, me libertou de muitas coisas. Me libertou das drogas, da bebida, prostituição, adultério, tantas mazelas que eu vivi na minha vida. Deus me libertou, me salvou. E Ele me salvou com um propósito: imprimir em mim a imagem de Jesus. Pastor, o senhor está pronto? Não. Mas eu garanto para você que eu estou muito melhor do que o que Cristo encontrou 27 anos atrás. Dia a dia, de fé em fé, de glória em glória. Não há um dia sequer na minha vida em 27 anos que eu não acordei com um desejo de ser igual a Jesus. A Bíblia diz que quando nós éramos meninos, nós andávamos dos nossos próprios prazeres. Mas a Bíblia diz lá em Efésios 4 que até que cheguemos à estatura de varão perfeito, como foi Cristo Jesus, até que alcancemos o caráter de Cristo. Aí você pode dizer: não, isso é impossível. Bom, quem está dizendo isso é a Bíblia. E para isso o Senhor nos deu o Espírito Santo. Porque uma das missões e uma das obras do Espírito é tirar de nós a imagem do Adão caído e colocar a imagem do Adão, do segundo Adão, que foi Cristo. A obra do Senhor em você é transformar você em Jesus, igual a Jesus, andar como Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus. Esta é a obra de Deus na nossa vida, irmãos. Ah, pai, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu prego, eu dizimo, eu evangelizo e blá, 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 blá. Irmãos, essa é a nossa obra para Deus. Mas a obra de Deus em nós é transformar você à imagem de Cristo. É isso que tem que estar em meu coração e em teu coração, todos os dias. Pastor, mas nós somos falhos. Somos. Nós estamos caídos, nós caímos, pecamos, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O nosso caráter, a nossa moral, a nossa imagem foi corrompida, destruída, distorcida. E Cristo veio ao mundo para restaurar a imagem.
É essa a obra de Deus. Pegar alguém que está disforme e dar a forma de Cristo. Este é o objetivo de Jesus. Restaurar a imagem. A nossa imagem foi corrompida? Foi. Olha o que diz aqui. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho. Você já reparou que a sua imagem no espelho ela não é idêntica? Você reparou que a tua imagem no espelho, ela não é fiel 100%. Quando você olha no espelho, o espelho dá uma maquiada. Nós olhamos para as coisas como que por um espelho, mas o Senhor diz que Ele vai restaurar de glória em glória, de fé em fé, a imagem do Senhor. Este é o objetivo da igreja: transformar homens pecadores e caídos em homens segundo o caráter e segundo a moral de Deus, dia a dia. Dia a dia. Você pode repetir comigo? Fala, dia a dia. De uma vez só. É de uma vez só. Dia a dia. De fé em fé. De glória em glória. Dia a dia, o Senhor vai transformando você, tirando a imagem do espelho e te dando uma visão real. 1 João 3:2. Finalzinho da Bíblia lá. 1 João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos o que, irmãos? Semelhantes a Ele. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha para mim, pai. Mãe também, mas principalmente pai. Eu quero falar para você qual é o teu erro e o meu. Nós geramos os nossos filhos segundo a nossa imagem. Você já parou para pensar qual é a vontade de Deus para os seus filhos? Não, eu quero que o meu filho seja feliz. Quero que o meu filho seja realizado. Quero que o meu filho seja um homem de sucesso. Quero que o meu filho seja rico. Quero que o meu filho não sofra. Quero que o meu filho não passe por isso ou por aquilo. Quero que o meu filho faça isso ou aquilo. Nós vamos criando os nossos filhos segundo a nossa imagem. O nosso erro é esse. Você precisa ser segundo a imagem de Jesus. Olha que libertação para vocês, filhos. Você não precisa ser como eu. Você não precisa ser como eu, Júlio. Você não precisa ser como eu, Gabi. A Gabi não precisa, a Sofia não precisa ser como eu. Não, mas o senhor é um homem de Deus. Mas eu sou falho. Por mais que eu ame o Senhor, eu tenho falhas. E por mais que eu dê a minha vida para Deus, eu ainda sou um homem limitado. E por mais que eu deseje fazer tudo certo, eu ainda cometo erros, porque às vezes eu quero projetar nos meus filhos os meus desejos. Não importa o que o Júnior vai ser,
desde que ele seja como Cristo. Não importa o que a Gabi vai ser, desde que ela seja como Cristo. Não importa o que Sofia vai ser, desde que ela seja como Cristo. De todas as bênçãos que eu recebi do meu pai, que foram muitas, um homem de caráter, trabalhador, honesto, guerreiro. Podia falar do meu pai a noite inteira. Apesar dele ser falho, e apesar dele ser limitado, eu consegui olhar para ele e tirar todas as coisas ruins. Mas ele continua sendo homem. Mas uma coisa ele me deu. Foi meu pai que me levou a Cristo. Foi ele que ganhou minha alma. Foi ele que me falou de Cristo. E de todas as heranças que ele poderia me deixar, essa foi a maior. Eu sou um homem de Deus porque, pela bondade de Deus, o meu pai deu a ele, o meu pai deu ao meu pai na terra a responsabilidade de me apresentar a Cristo. Provavelmente eu já estaria morto se eu não tivesse aceitado a Jesus. Não se preocupe com a herança dos teus filhos. Não se preocupe com o que os teus filhos serão. A única coisa que tem que haver dentro dos corações dos pais e das mães é formar em nossos filhos Cristo. Não importa se os meus filhos serão ricos ou bem-sucedidos. Eu não estou falando que isso não é importante, meus irmãos. Eu só estou falando para você que o mais importante é fazer com que os teus filhos tenham a imagem de Cristo. Só isso que eu quero. Quero pedir perdão para o Júnior e para a Gabriele, porque eu cometi este erro até ontem, até hoje. Nós vamos sofrendo, porque nós queremos que os nossos filhos não sofram. Eu estou falando aqui para muitos pais que sabem exatamente o que eu estou falando. Nós nos matamos, às vezes trabalhamos em 2, 3 trabalhos para colocar os nossos filhos em escolas particulares, para colocar os nossos filhos ter os brinquedos mais caros, o celular de última geração, o computador de última geração, os gamers de última geração, os tênis de última geração. Nós nos desgastamos e nós nos preocupamos e carregamos sobre os nossos ombros um peso absurdo daquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos. Mas nós nos esquecemos, ou por ignorância, ou por algum tipo de besteira da nossa cabeça, nós esquecemos que de nada adiantará qualquer coisa que você faça para os teus filhos, se a imagem de Jesus não for impressa nele. Amém? O que Deus espera dos pais? Não, estudo, roupa, comida, escola. Hoje eu poderia pregar sobre um monte de coisa. 10 atitudes que todos os pais deveriam ter. Podia falar um monte de coisa para vocês, mas a palavra de Deus é muito clara. Você quer ser um bom pai? Imprima a imagem de Cristo nos teus filhos. Provérbios 22. Qual? Ensina a criança no caminho, não é mostra para a criança o caminho, não. Ensina a criança no
caminho em que ela deve andar. E mesmo depois, quando ela for velha, não se desviará deles. Ensina a tua criança no caminho. Pega os teus filhos e leve para o Senhor. E lute com todas as tuas forças para que a imagem de Cristo seja refletida nele. Amém? Eu queria convidar todos os pais, você que tem filhos, seja biológico, seja adotivo, só não é filho espiritual, tá? É filho gerado ou adotado. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar com você. Pode vir aqui, só toma cuidado aqui com a câmera. Pode chegar mais para cá, Robson. Cuidado com o fio, tá? Tem mais alguém aí? Fiquei sabendo que o Júnior e o Renê vão estar aqui o ano que vem. Eu já falei, intimei hoje a minha filha Alessandra, eu quero um japonês preto o ano que vem. Não quero nem saber se o pato é macho, eu quero o ovo. O Júnior disse que vai ter filho ano que vem, vai estar aqui, e ele combinou com o Renê que ia ter filho na mesma época. Então, você que está aqui na frente, eu quero que de mim e de vocês caiam os muitos pesos que nós carregamos, preocupações de coisas, heranças. O maior patrimônio, o maior benefício que nós podemos dar para os nossos filhos é dar a eles Jesus. E Deus criou homens, o Adão e Eva, segundo a sua imagem. Adão criou os homens segundo a sua imagem. E o Senhor Jesus quer que a gente volte à origem e que a gente possa gerar filhos segundo a imagem de Deus. Fecha os teus olhos, você que está aí no lugar, estenda sua mão para cá. Pai, eu coloco diante do Senhor todos esses pais que aqui estão. O Senhor conhece o coração de cada um deles, as pressões, as lutas, as expectativas que muitas vezes nós carregamos nos nossos ombros, medos, tantos sentimentos que existem dentro do coração dos pais, cobranças, expectativas, medos, tanta coisa, Pai. Mas hoje nós queremos que tudo isso caia por terra. É óbvio que nós como homens não nos abriremos mão das nossas responsabilidades, não é nada disso. Mas que haja em nosso coração a responsabilidade de gerar em nossos filhos a imagem de Jesus. Que possamos levar os nossos filhos a ser como Cristo. Que possamos levar os nossos filhos a entender e compreender que o objetivo da vida cristã é ser como Jesus. Ajuda-nos nessa missão, Pai. Que o Senhor possa dar a sabedoria ao nosso entendimento e ao nosso coração, para que saia de nós, que caia por terra em nome de Jesus, tudo aquilo que nós tentamos projetar. Nós muitas vezes tentamos fazer com os nossos filhos aquilo que nós achamos, mas nós queremos abrir mão deste pensamento, nós queremos quebrar este pensamento pelo poder da Tua palavra. E nós queremos gerar filhos segundo a imagem de Jesus. Ajuda-nos a ensinar os nossos filhos a ser como Jesus. Nós queremos consagrar os nossos filhos ao Senhor. E nós queremos pedir a Tua bênção sobre a nossa vida. A bênção da paternidade que veio da eternidade. A responsabilidade que temos como pais
de cuidar da nossa casa, da nossa família, e de realizar a grande obra do Senhor, de imprimir a imagem e semelhança de Jesus nas próximas gerações dos nossos filhos. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Amém? Queria que você virasse de costas aí para a igreja. Pode virar. Quero dar uma lembrança. Isso, uma para cada, por favor. Isso. É uma lembrança singela. É uma lembrança muito simples. Cuidado com o fio, tá, filha? É uma lembrança muito simples, mas é uma forma da igreja dizer para vocês que vocês são importantes, especiais. Amém? Amém mesmo? Amanhã cedo, por favor, levante antes da sua mulher, porque senão ela vai querer tudinho. Tô brincando, você pode dar um pedacinho para ela, tá bom? Aí as mulheradas curiosas, o que é isso? Cappuccino e bolachinha de quê? De polvilho? Hã? É, bolachinha de leite condensado com cappuccino, com um copinho. Amém, irmãs? Aí dia dos pais, dia das mães, quando chegar a gente conversa. Vamos ficar em pé? Pastor, posso levar para meu marido? Não. Amém, irmãos? Posso levar para meu pai? Não. É para quem está aqui, para quem saiu da casa para receber essa palavra e para receber uma oração. E é uma forma carinhosa de nós falarmos para os pais: nós entendemos você e as suas pressões e as suas guerras. Pai, eu quero orar, quero pedir que o Senhor nos leve ao nosso lar em paz, em segurança. Que o Senhor possa continuar ministrando sobre esta palavra no nosso coração. Graças a Deus os cultos são gravados. Fica à disposição no Facebook, no YouTube. Podemos ouvir mais de uma vez se quisermos. Por isso, Deus, eu peço em nome de Jesus, que possamos sair daqui, ó Deus, revestidos desta palavra, de entendimento, clareza, de darmos aos nossos filhos a missão de ser a imagem e a semelhança de Jesus. Este é o nosso desejo, o nosso coração. Leva-nos ao nosso lar em paz. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós desde agora e para sempre. Amém. Dê um abraço no seu filho, se ele estiver aí, só nele. E Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.